Olá, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre Direito Internacional Público. No encontro passado, nós estávamos estudando a hierarquia normativa dos tratados. Nós vimos que os tratados podem ter três hierarquias diferentes. Três. De forma geral, os tratados valem como as leis. Lei complementar ou lei ordinária não importa, ele vai valer com o valor normativo da lei necessária para regular aquele tema. Se aquele tema no Brasil é regulado por lei ordinária, o tratado terá valor normativo de lei ordinária. Se o tema for regulado por lei complementar, ele terá valor normativo de lei complementar. Vimos que, posteriormente, os tratados de direitos humanos foram considerados de uma hierarquia normativa superior às leis. Por isso, nós chamamos os tratados de direitos humanos de supralegais, com valor normativo supralegal. Eles têm um valor normativo superior às leis, supralegal, mas inferior à Constituição, infraconstitucionais. Então, qual o valor normativo dos tratados de direitos humanos? O valor normativo dos tratados de direitos humanos é supralegal e infraconstitucional. Fica ali acima das leis e abaixo da Constituição. Isso significa que uma lei posterior, contrária a um tratado de direitos humanos, não o afeta, porque, ainda que posterior, é de hierarquia inferior. Depois vimos que o Congresso Nacional alterou a Constituição por meio da Emenda Constitucional 45, acrescentando um parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição, que considerou que os tratados de direitos humanos posteriormente, vimos que o Congresso Nacional alterou a Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional 45, acrescentando um novo parágrafo 3º ao artigo 5º, prevendo que os tratados de direitos humanos aprovados com quórum e rito de emendas constitucionais têm valor constitucional. Ou seja, é possível que um tratado de direitos humanos, quando submetido à aprovação por 3/5 dos parlamentares, com 2 votações, com interstício de 5 sessões entre cada votação, eles têm um valor de emenda constitucional. Nesse ponto, há algumas consequências que precisam ser explicitadas, porque quando a norma constitucional foi feita, houve várias divergências doutrinárias. A primeira era se, de fato, o Tratado de Direitos Humanos era uma emenda constitucional. A conclusão é que não. O Tratado de Direitos Humanos é um tratado. Ele não é uma emenda constitucional. Ele vai ter o valor de emenda constitucional. Vai ser equiparado a uma emenda constitucional. Mas ele continua sendo um tratado. O que significa que, mesmo após aprovado pelo Congresso Nacional, ele é promulgado pelo Presidente da República. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os tratados de direitos humanos, eles aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, eles são muito poucos e eles são específicos. Os tratados de direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional 45, anteriores a 2004, eles não ascenderam à hierarquia constitucional. Os anteriores, que foram aprovados por rito e quórum comum, eles são supralegais e infraconstitucionais, e não constitucionais. Havia autores que defendiam que todos os tratados de direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional 45 fossem erigidos à hierarquia constitucional, o que não ocorreu. Então, todos os tratados de direitos humanos, anteriores ou posteriores a 2004, eles têm hierarquia supralegal e infraconstitucional. Aqueles posteriores, que são pouquíssimos, conta-se nos dedos de uma mão, que foram aprovados no rito e no quórum, do parágrafo 3º, artigo 5º, tem valor constitucional, e os outros tratados têm valor de lei.
Muito bem. Então, nós estudamos até agora como que os tratados são negociados, como que eles são internalizados, quais são as fases, né, de negociação, adoção, a tramitação dentro do governo brasileiro, como ele passa no SIDOF, os pareceres de mérito e jurídico, a assinatura pelo presidente da República, a mensagem ao Congresso Nacional, a tramitação dentro do Congresso, a aprovação pelo Congresso, a promulgação pelo presidente, a ratificação, né? Primeira ratificação, depois a promulgação, e a entrada em vigor e o valor normativo. Foi tudo isso que a gente viu até agora. Muito bem. A partir do encontro de hoje, a gente não vai ver mais como o tratado é criado, e sim como o tratado ele vive, como que é a vida do tratado, como que ele é alterado, qual a sua relação com normas posteriores, e algumas características específicas de tratados que não passam pelo Congresso Nacional, que nós chamamos de acordos executivos, e ainda limitações à validade do tratado, ou limitações do consentimento na hora que o tratado é ratificado, que são as reservas e as declarações interpretativas. Vamos então aos slides. Muito bem. Vou colocar aqui. Então, primeiro ponto no encontro de hoje é a relação dos tratados com as normas posteriores. Nós vimos, então, que o valor, acabei de falar, o valor normativo dos tratados, que é esse que a gente viu na aula anterior, os 3 valores normativos dos tratados. O que acontece, então, com uma norma posterior contrária ao tratado? Se surgir um decreto após o tratado contrário ao tratado, o decreto é nulo, porque existe uma norma de hierarquia superior, que é o tratado, que vale como lei. É a mesma coisa de um decreto contra uma lei, vale a lei. O decreto não revoga a lei. Agora, e se vier uma lei posterior a um tratado? Se for um tratado de direitos humanos, essa lei é nula. Ela nem sequer gera efeitos. Porque o Tratado de Direitos Humanos é de hierarquia superior às leis. Mas se for uma lei posterior a um tratado que não é de direitos humanos, ou seja, um tratado que tem a mesma hierarquia da lei, o que a gente fala é que a lei posterior ao tratado, de igual hierarquia, ela suspende a eficácia do tratado. Veja, nós não falamos em revogação. Tratado revoga a lei. Tratado posterior revoga a lei anterior. Mas lei posterior suspende a eficácia do tratado anterior. Qual a diferença? A diferença é que se essa lei cair no futuro, o tratado volta a vigir. É o que nós chamamos de uma repristinação. Ressurge das cinzas como uma fênix. Existe repristinação no direito brasileiro? Sim. Um exemplo é os tratados. Se houver um tratado, veio uma lei posterior contrária, de igual hierarquia, esse tratado teve sua eficácia suspensa. Ele não vale no Brasil. Não vale no Brasil. Se depois essa lei cair, sem novo ato, esse tratado entra em vigor novamente. Agora, o contrário. Tinha uma lei, veio um tratado contrário. Essa lei foi revogada pelo tratado. Se esse tratado cair, essa lei não volta. Precisa de nova lei falando a mesma coisa para aquele tema voltar ao direito positivo brasileiro. Entenderam a diferença? O tratado tem sua eficácia suspensa, as leis são revogadas. O que acontece no plano internacional? Porque o Brasil fez um tratado não sozinho, ele faz um tratado com outros países. Quando uma lei posterior suspende a eficácia de um tratado no Brasil, os agentes públicos brasileiros têm que cumprir a lei posterior e não o tratado. Existem alguns autores que defendem que o tratado continua sendo obrigatório no Brasil. Não. Isso desde os primeiros autores de direito internacional, que é um
ponto basilar aí no direito mundial. O tratado, ele, se teve sua eficácia suspensa por uma lei, ele não vale. A autoridade pública brasileira não tem que cumprir a lei. Mesma coisa se o Supremo declarou o tratado inconstitucional, vale a decisão do Supremo. Mas o Brasil tinha um compromisso com outros países que estão cumprindo o tratado. Então, nesse caso, pode haver a responsabilidade internacional do Brasil perante as demais partes do tratado por descumprimento do tratado. Dentro do direito brasileiro, aquele tratado não vale mais, mas para fora o Brasil continua obrigado. Se não for possível ele cumprir só para fora e não para dentro, ele vai incidir em responsabilidade internacional do Estado. Então, porque ele estaria descumprindo o tratado perante as outras partes. Entenderam? Então, a gente vai ter aí uma anomalia, similar àquela questão do dualismo moderado. É outra situação onde o Brasil vira dualista. O tratado deixa de existir aqui dentro, mas continua existindo para fora. Né? Seja por uma decisão judicial, seja por uma lei posterior contrária. A única exceção é essa que eu coloquei aqui. Quando a lei posterior é mais benéfica ao Estado estrangeiro. Eu botei aqui tratado mais benéfico, mas na verdade a lei posterior é mais benéfica ao Estado estrangeiro. Vou até ver se eu consigo mudar aqui, ó, lei posterior mais benéfica ao Estado estrangeiro. Nesse caso, vale o Estado estrangeiro, ele vai preferir, claro, a lei posterior do que o tratado. Muito bem. Vamos avançar? Outra exceção, que não tem nada a ver com esse ponto anterior, que é quais tratados não precisam passar pelo Poder Legislativo. Nós vimos que os tratados, eles todos praticamente que geram efeitos financeiros precisam passar pelo Congresso Nacional. Só que se o tratado não gerar efeito financeiro nenhum, a gente tem uma situação onde alguns tratados, eles são mais simples. Eles corrigem o texto de um tratado anterior, eles atuam dentro das competências que o presidente da República já teria para atuar via decreto, sem necessidade de lei. Eles já são previstos por um tratado anterior e o próprio Congresso Nacional abriu mão da necessidade de aprovação posterior pelo Congresso, como acordos no âmbito do Mercosul ou da Associação Latino-Americana de Desenvolvimento Industrial, a LAD, que a gente chama de acordo de complementação econômica. Nesses casos, a gente faz o acordo, o tratado, ele entra em vigor sem passar pelo Congresso. Proporcionalmente, eles são muito poucos. Menos de talvez 5% dos tratados sejam acordos executivos. Acordos executivos são esses acordos que são celebrados só pelo Executivo, só pelo Poder Executivo. São esses tratados que não precisam passar pelo Congresso Nacional. Ok? Aqui tem um exemplo de um acordo executivo, que é um acordo de cooperação Mercosul, né? E o acordo de complementação 14, subscrito entre Brasil e Argentina, CE 14, são os acordos de complementação econômica, são ACEs, será executado e cumprido tão inteiramente como nele convém, inclusive quanto à sua vigência. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Esse tratado aqui foi um decreto de promulgação de um acordo sem o Congresso Nacional. Vejam que ele não faz referência a uma aprovação pelo Congresso Nacional. Simples assim. E o anexo é o acordo em si. O decreto de promulgação não faz referência à aprovação do Congresso, porque a aprovação não houve. E tem 2 artiguinhos bem simples. Outro ponto sobre procedimento para aprovação de tratados. As reservas e as declarações interpretativas. O que é uma reserva e o que é uma declaração interpretativa? Primeiro, vamos às reservas e depois às declarações interpretativas. Certos tratados permitem reservas ou declarações interpretativas. Reserva é quando o país aceita o tratado, mas não aceita um ou outro dispositivo do tratado.
Ele fala, olha, eu aceito esse tratado, mas o artigo 5º, 8º, 10, eu não aceito. Se for um tratado bilateral, aqueles artigos são considerados não escritos entre eles, dos dois lados. Imaginem um tratado entre Argentina e Chile. A Argentina ratificou o tratado integralmente e o Chile fez reservas aos artigos 5º, 8º e 10. Mesmo a Argentina tendo aceito o tratado integralmente, uma vez que o Chile não aceitou aqueles três artigos não valem nem para a Argentina nem para o Chile, se for um tratado bilateral, e a Argentina aceitar depois aquela reserva. É como se eles não estivessem inscritos. E se for um tratado com 50 países? Alguns aceitam e outros não aceitam. Se aqueles artigos forem considerados passíveis de reserva, entre os estados que aceitaram a reserva, é como se aqueles artigos não fossem inscritos. Agora, o que acontece entre os países que não aceitaram a reserva e os que fizeram a reserva? Imagine que não é um tratado entre Argentina e Chile, mas um tratado de todos os países da América do Sul. A Argentina faz as mesmas reservas, 5º, 8º e 10. Desculpa, o Chile, né, que eu falei? O Chile faz as mesmas reservas, artigos 5º, 8º e 10. A Argentina aceita a reserva do Chile, como eu falei antes, para não mudar o exemplo. Mas o Brasil fala, para mim, aquele artigo 5º é essencial. Nesse caso, o Chile vai ter um tratado com a Argentina sem os 3 artigos, da mesma forma que no bilateral, mas entre Chile e Brasil não há tratado nenhum. O tratado inexiste. Porque o Brasil considerou essencial um artigo que o Chile não aceita ratificar. Então, quando dois não querem, quando um não quer, dois não fazem. Então, a reserva é quando você não aceita um artigo integralmente. Muitos tratados proíbem reservas. E o que seria uma declaração interpretativa? A declaração interpretativa parece uma reserva, mas é mais light. Na declaração interpretativa, você aceita o artigo, mas você dá uma interpretação específica a ele. Tem um caso interessante dos testes do atol de Mururoa, que a França fazia os testes nucleares, né? A gente vai falar em 2 momentos desses testes nucleares do atol de Mururoa. No primeiro momento, vamos falar de um caso que envolveu o Greenpeace. O Greenpeace, ele é aquela ONG, né, que tem, vou ver esse projeto aqui, slide, o Arco-Íris Guerreiro, né, que é o navio do Greenpeace. Ele é um navio que o Greenpeace usa para se colocar nos lugares contra a pesca da baleia, contra a exploração de petróleo em águas sensíveis. Então, quando houve aí a França, ela queria fazer e fez vários testes nucleares na Polinésia Francesa, num atol perto ali da Polinésia Francesa, que pertencia à França, chamado Atol de Mururoa. E o Greenpeace ia fazer uma manifestação colocando o próprio barco deles onde as bombas iriam cair, de forma a impedir o teste nuclear. Na noite anterior ao barco zarpar, quando eles estavam na Austrália, vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo mostrar o Rainbow Warrior, que é esse barco aqui, né? O Greenpeace estava ancorado na Austrália e 2 agentes secretos franceses fizeram amizade com a pessoa do Greenpeace, chamaram eles para beber, um casal, né, um homem e uma mulher do serviço secreto francês, e
quando eles estavam já meio altos, o agente secreto francês saiu e foi até o barco do Greenpeace e instalou várias bombas para explodir o barco e impedir que eles fizessem o seu ativismo. Eis que na volta do barco, desculpa, quando o pessoal estava voltando para o barco, vou mostrar aqui a foto do pessoal, aqui. Esses eram os ativistas do Greenpeace, né? Um português que era do Greenpeace, que estava no barco, ele estava, né, no deck, chegando ao barco, quando o barco explodiu, ele foi jogado no mar, acabou morrendo. Isso foi um problema internacional, porque a França explodiu um barco em território australiano, a Austrália prendeu os 2 agentes secretos franceses, conseguiu localizar e prendeu, e houve um processo da Austrália contra a França por invasão do território, prática de um ato ilícito dentro do território australiano. No dia seguinte, a França acabou conseguindo fazer seus testes nucleares. E o que a França alegou para evitar o processo da Austrália? Que tanto a Austrália quanto a França tinham aceitado o tratado que garante a competência da Corte Internacional de Justiça para a solução de conflitos envolvendo questões militares entre os 2 países. No entanto, a França fez uma declaração interpretativa restringindo a margem do dispositivo que falava de diferenças militares. Ela aceitava qualquer tipo de conflito, menos aqueles relacionados à energia nuclear. Nesse caso, sendo um teste nuclear, a Corte Internacional de Justiça não tinha competência. Como a Austrália não fez nenhuma oposição à declaração interpretativa da França, a Austrália não conseguiu processar a França na Corte Internacional de Justiça. Bem, o problema acabou se resolvendo de outra forma. A Austrália falou, então, esses 2 agentes secretos vão ficar presos aqui para o resto da vida. Acabaram chegando num acordo, onde os agentes secretos foram devolvidos para cumprimento de pena na Polinésia Francesa. Acabaram, depois de um tempo, saindo. E a França pediu desculpas e indenizou o Greenpeace, indenizou a família do português, deu um barco novo para o Greenpeace, que eu acho que é esse aqui. Bem, o problema se resolveu dessa forma. Mas a ideia é mostrar um exemplo de declaração interpretativa. Em vez de ser solucionar conflitos entre os 2 países, conflitos são uma expressão muito grande, tudo pode ser um conflito, a França fez essa declaração interpretativa restringindo a margem de interpretação para excluir os conflitos de natureza nuclear. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui ao vídeo. Além disso, das reservas e declarações interpretativas, eu queria só fechar essa aula de hoje discutindo o último conceito, que é de soft norms. Soft norms é um tipo são aqueles tratados que não trazem obrigações muito específicas, concretas para os países. Porque trazem apenas, é como se fosse uma carta de intenção. Os países, na medida do possível, envidarão esforços. Tem vários tratados aí que são desse jeito, né? Um tratado que eu gosto de usar de exemplo, deixa eu ver se eu... a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Embora esteja num PDF ruim aqui no site do Itamaraty. Mas olha esse tratado que interessante. Todos os artigos dele têm expressões que reduzem a efetividade. Cada parte, na medida do possível e conforme o caso. Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso. Imagina que você chega para sua namorada e fala, olha, eu vou ser fiel na medida do possível e conforme o caso. Tá certo. Então, cada parte deve, na medida do possível, conforme o caso. Em todos os artigos tem isso. Por que se faz um tratado com esse conteúdo?
Os tratados, eles são feitos com esse conteúdo em temas mais sensíveis, politicamente difíceis, como uma primeira etapa para construir um tema, como instrumento de pressão para aqueles países que não aceitam, ou para possibilitar a participação de atores não estatais. Existem esses motivos pelos quais os tratados de soft norms são feitos. São uma etapa intermediária para um tratado mais obrigatório. Em matéria de direito ambiental e direitos humanos, eles são muito comuns. E daí você vai dizer que direito ambiental não é efetivo? Pelo contrário, hoje em dia, qualquer pessoa na rua sabe sobre mudanças climáticas, sobre perda das florestas ou da diversidade biológica, e esses temas foram objetos de tratados light, tratados soft, há não muitos anos atrás. Você usa o tratado como uma etapa intermediária no convencimento de toda a população. Aliás, um dia desses, no concurso para procurador do Banco Central, eu até fiquei feliz de ver que eles colocaram um trecho do meu livro, falou, na visão de Marcelo Varela, tratados de soft norms são... Então, você vê, até isso cai em concurso, fiquei feliz de eu ter sido citado diretamente no concurso. Por isso, leiam um livro, a gente está ali da página 70, 85 mais ou menos, na aula de hoje. Deem o seu like no vídeo, assinem o meu canal, né, para falar como os youtubers falam, e nos vemos na próxima aula.